programa com saúde da mulher. E 4 em cada 10 mulheres têm ou falta de desejo, ou ausência de orgasmo, ou dor na relação sexual, seja uma dor esporádica ou até mesmo permanente. Então hoje, no nosso quadro Isso é Sintoma de, nós vamos falar sobre um assunto que o nome é bem esquisito, dispareunia. Mas a doutora Ivanúzia vai explicar tudo pra gente. Vamos começar logo mandando um beijo para Rosângela Miranda. Foi lá pedindo, foi isso, doutora? Exato. Pronto, Rosângela Miranda, um beijo para você. Boa tarde, maravilhosa. Beijo para você também. Beijo, beijo. Dispareunia, o nome é Nome diferente. grande, esquisito, né? Mas significa dor durante o ato sexual. Não é uma dor antes, não é uma dor depois, é uma dor durante o ato. Ou antes da penetração ou na penetração completa. Você sente incômodos os mais variados. E aí a gente pode ter 2 categorias básicas de dispareunia de dor. Uma dor que a gente chama de dor superficial é aquela dor de penetração, as causas são uma. E uma dor profunda, quando o pênis já penetrou e no movimento do pênis e impacto contra o colo, você sente a dor, que é uma dor profunda considerada por outras causas. Se você me perguntar qual é a causa mais comum da dor da dispareunia, né? Superficial, a de introito. Eu digo a você que várias causas estão inseridas nesse contexto. Primeiro, doenças orgânicas, candidíase, líquen, escleroso, herpes genital, estão bem inseridas. Mas a causa mais frequente é uma causa psicológica, emocional. 2 são bem evidentes, assim, o que a gente chama, outro nome bem esquisito, vulvodinha, uma dor na vulva, sem uma causa palpável, sem nenhuma alteração da forma nem da pele da vulva. E a outra se chama vaginismo, uma contração espontânea da musculatura do levantador do ânus que contrai a vagina e às vezes impede até a penetração de um cotonete, de um aplicador de creme vaginal, ou seja, a depender do grau de contração que esse músculo promove, realmente a penetração não acontece. Doutora Ivanúzia falou aí que tem esses estágios, a gente pode dizer isso, né, doutora? Quando é que a mulher começa a descobrir, opa, tem alguma coisa errada por aqui? Quando esse incômodo, ele tem uma frequência. Por exemplo, não é uma fase. Você não está bem no casamento, você descobriu uma traição e isso te dá rejeição e contrai a musculatura na hora da penetração. Não é uma coisa de tensão pré-menstrual. Estou irritada, estou abusada, não quero saber disso, da penetração. Não é. É um fato que se repete e a literatura diz assim, tem que se repetir por um tempo de pelo menos 6 meses para poder ser considerado realmente um problema a ser tratado. Vou falar em problema a ser tratado, a gente já abordou aqui menopausa algumas vezes. Isso. E o relato dessa nossa telespectadora tem a ver com menopausa. Ela tem 59 anos, quando vai fazer sexo com o esposo não consegue, porque machuca. É como se estivesse muito apertado e ela entrou na menopausa aos 49 anos. E ela também acrescenta, não tenho vontade. Isso tudo é devido à deficiência hormonal mesmo. Então, o teu caso seria um caso super fácil de tratar. Se você melhorar a resistência desse epitélio e a lubrificação do epitélio da vagina com hormônios, você já vai apresentar uma melhora desse quadro. Você vai sentir a vagina menos apertada. E a questão da vontade tem a ver, inclusive, com a cessação desse incômodo. Quando você sabe que vai ser muito incomodada, a primeira atitude sua é rejeitar o que lhe incomoda. Então, quando você melhorar esse acolhimento do pênis por uma lubrificação melhor do canal vaginal, você vai começar a aceitar mais a hipótese de manter relações. E o hormônio também dá vontade, né, Fernandinha? Resta saber se você é daquelas pacientes que pode fazer terapia hormonal sem maiores problemas. Aí, conversa com a gineco. Tela cheia para a próxima pergunta. É uma telespectadora que comenta que no ato sexual elas não só sente desconforto, mas que também às vezes sangra e diz mais, não é direto, é às vezes. Isso, veja bem, quando você é jovem, a gente tem um epitélio no colo chamado glandular, que ele é muito frágil e às vezes o impacto do pênis contra ele leva a pequenos sangramentos.
Quando se está na pós-menopausa, esses sangramentos já são justificados pela própria atrofia do epitélio, o afinamento do epitélio, a perda da plasticidade do epitélio, né? A vagina, ela fica meio engessada, ela não tem mais a plasticidade daquela época de juventude, né? Então isso também faz sangrar. Envelheceu. Envelheceu. É preciso ver onde é que você está situada nessas duas situações, né? Ela não deu a idade ali, a gente não sabe dizer muita coisa. Mas o importante é que tem tratamento, Tem né, tratamento, doutora? sim. A maioria dessas dores tem tratamento, ainda que o tratamento, até os de caráter psicológico, né? Tem um tratamento multidisciplinar. Você trabalha com fisioterapeuta, você trabalha com sexólogo, você trabalha com um psiquiatra algumas vezes. Então, essa interação entre múltiplos profissionais faz com que a dor amenize muito e você tenha mais aceitação e desejo de ter ato sexual. Porque, geralmente, quem tem dor não tem desejo. Ai, gente, ó, academia, quando você lembra que dói, que desconforta, você não quer ir? Exatamente. Avalie uma relação sexual. É por aí. Uma telespectadora traz a questão da maternidade e libido. Diz que depois que teve o filho, perdeu o libido. Pode ser alguma doença? Não, não é doença, não. Isso aí, olha, você ter um filho imputa em muitas obrigações que a mulher abraça. Inclusive, se esse menino tiver pouca idade, é um menino que não dorme bem à noite, que você começa a ter sonos fracionados, irritabilidade por poucas coisas. Então, esse perfil emocional ligado a essa sua obrigação com o filho leva a você deixar o interesse sexual em segundo plano ou em último plano, né? Então, você precisa resgatar um pouco isso. Às vezes eu digo para as mulheres vão para a cama sempre acompanhadas, né? É. Se a mãe está doente, isso preocupa. Se o patrão brigou, preocupa. O desempenho no trabalho não está bem, preocupa. E isso, ela mistura tudo com o ato sexual. Não dá para misturar. Você tem que focar no ato sexual e deixar o resto para resolver depois. É um exercício isso. Ó, tem muita gente mandando pergunta, mas aí tem pergunta que a idade vai nortear muito, doutora Vanúzia. Isso. Então, se você quiser, já coloca a idade pra gente ter noção. Por exemplo, uma telespectadora comenta que está sentindo muito queimor na hora de ter relação, que é tanto incômodo que ela não tá mais querendo aquilo que a gente falou agora há pouco. Isso. Passa dias sentindo dores. E aí é aquela história da idade, né, doutora? Da idade, veja só, o sentir queimor fala a favor de falta de lubrificação. Existem duas condições em que isso pode acontecer, na pós-menopausa e quando as preliminares não são suficientes, porque tem esposo que somente deita você, faz o ato e vai dormir do outro lado. E não é bem assim que a gente funciona, que a gente precisa ser estimulada. Essas preliminares são essenciais. Então, se elas são insuficientes, você vai lubrificar pouco. Lubrificando pouco, o atrito é maior. O atrito sendo maior, a sensação de queimor aparece, né? E aí, nesse caso, pode recorrer aos lubrificantes que vendem em farmácia? Aos lubrificantes, de preferência que sejam oleosos e não aquosos, porque muita água lá embaixo desidrata em vez de hidratar. Então, os oleosos são melhores. Ó, doutora Vanúzia, não está liberada, tá assim de pergunta. E eu fico feliz que a mulherada confia no nosso programa. E aí manda a pergunta, né? Porque é um momento de muita intimidade. Com certeza. Né? Um assunto que às vezes a gente esconde da amiga, sobretudo para aquela amiga que conta que a vida sexual é um parque de diversões, é uma loucura. Né? Aí a gente olha assim, meu Deus do céu, não. Por que não eu, né? Aí você já fica logo toda desconfiada, já não diz nada, fica bem quietinha. Com certeza. E a gente tá aqui é pra te ajudar. Doutora Vanúzia, eu volto daqui a pouquinho, vai tomar uma aguinha. Até já, Ótimo. meu amor. Hoje tem estreia aqui no Convô.